é um momento sublime e que fica para sempre na memória de uma mulher. Claro que umas têm mais facilidade e outras passam por momentos mais delicados. O problema é quando essa hora tão marcante vira um trauma. De acordo com uma pesquisa divulgada neste ano pela Fundação Oswaldo Cruz, ao menos 45% das mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência obstétrica no SUS. Na rede particular, este índice é de 30%. No Diálogos da Cidade de hoje, nós falaremos sobre parto humanizado. E para conversar comigo, eu recebo a enfermeira obstétrica Fernanda Torquato e a doula Letícia Tenório. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, eu queria começar falando com vocês, explicando o que é, de fato, o parto humanizado. O parto humanizado, ele seria aquele que atende às vontades da mãe e que preza o respeito acima de tudo. Seria isso? Isso mesmo. Diferente do que a gente acha que o parto humanizado é necessariamente na água, aquela coisa que todo mundo preconiza e fala por aí, o parto humanizado ele está muito mais ligado ao movimento de protagonismo da mulher. Então, a mulher saber o que vai acontecer no parto dela, ela se tornar protagonista, se empoderar e ter um parto seguro, né? Com respeito, acolhimento e com menos violência obstétrica possível. No ideal que seria zero, né? E profissionais também que são, né, alinhados com a evidência científica, então eles não vão intervir de forma desnecessária no acompanhamento do parto, as escolhas são respeitadas, o momento, a posição que a mulher que ela quer parir vai ser respeitada, enfim, acho que é isso. Sim. E é importante também informar que um parto cesariana também pode ser humanizado. E um parto normal, ele pode não ser humanizado também. É isso mesmo? Sim, tem isso. Isso mesmo, porque na verdade a cesárea, de acordo com a OMS, 10 a 15% das mulheres vão precisar de uma cesárea. Então a cesárea, ela não é assim, uma coisa que a gente acha que é horrível, não, ao contrário, ela salva vidas realmente. Então quando ela é necessária, ela é feita. E ela pode ser feita com acolhimento também e respeito para esse momento. Como que seria, né? Baixar o campo para a luz ficar um pouquinho mais baixa, a gestante poder escutar uma playlist, uma música que ela goste, o acompanhante sempre na sala de parto com ela. O bebê vir direto para o colo dela, independente da via de parto ali, Sim. o bebê vem para a gente realizar a golden hour, né? Que é esse momento dessa primeira hora de vida do bebê no colo da mãe. Então, acabou, né, finalizar a cirurgia com o bebê mamando. Sim. Né, nessa primeira hora. E não amarrar a gestante também, né? Sim, que não tem necessidade nenhuma. Os braços sempre soltos ali. Sim. E garantir também que a equipe dela, do parto, esteja nesse momento também. Porque tem hospitais ainda que restringem a nossa entrada. Se a paciente vai para cesárea, como se a gente não pudesse acompanhar ela. Como se o nosso papel fosse só do parto normal. E não. Tem nosso papel também no parto cesárea, de acolher aquela mulher, né, de ajudar ali, facilitar esse momento dessa hora ouro, que é colocar o bebê para mamar, contato pele a pele. E meninas, quais são os principais tipos de violência obstétrica, os mais comuns? A gente conhece alguns que são claros, que são os mais conhecidos, mas o que caracteriza também? Quais são os principais tipos que acontecem? Legal. Na verdade, a gente tem desde a violência obstétrica verbal, que pode ser muito sutil, como, por exemplo, um médico que a gente chama de médico fofinho, né? Que fala com jeitinho, não precisa pensar no seu parto, deixa que eu penso, e cuida do quartinho que eu cuido do bebê. Isso é um tipo de violência. Até as formas mais agressivas de violência verbal, como, por exemplo, um puxo dirigido, quer dizer para essa mulher a hora que ela tem que fazer força. E também temos as violências verbais do tipo física, né? Que são, por exemplo, a manobra de Cristelé, que é empurrar com o braço na barriga da mulher para o bebê sair. Isso é um outro tipo de violência. E é legal frisar também que a violência obstétrica ela pode ser praticada nessa gestante, tanto no pré-natal, no parto e no pós-parto, e em situações de abortamento, né? Onde essa mulher está sofrendo ali o aborto e também pode ter, né, sofrido essa violência até por recepcionistas do hospital, né? Não só pelo profissional da saúde, mas recepcionista, enfim. Sim. Né?
Do pós-parto é até interessante, né? Porque se você parar para pensar, a mulher que tem ali o período de quarentena do pós-parto, né? A gente nunca pensa sobre isso, mas a mulher, depois dos 40 dias, ouvir que ela já está pronta para ter uma relação depois dos 40 dias, é um tipo de violência, porque obrigar aquela mulher a fazer alguma coisa só por uma norma de 40 dias, também, né? Que não tem muita relação, né? Não tem muita relação com os 40 dias em Sim. si, né? Então, também é. Então, tem várias formas, né, que a gente às vezes nem sabe que está sofrendo, vai saber quando a gente vai estudar sobre isso, né? Então, por isso que é importante o papel de uma equipe, né? Ter uma doula, uma enfermeira que saiba sobre isso para informar essa gestante antes do parto e ela ter esse consentimento. Eu não tenho condições de ter uma doula ou ter uma enfermeira. Também pode ir atrás dessas informações em outros meios, né? Procurar grupo de apoio, evidência científica, grupo Sim. de apoio que a gente até vai falar um pouco depois Sim. sobre isso, né? Dentro dessas principais que a gente citou, também tem a episiotomia também. Violência obstétrica. O fato da mulher ela ser impedida de se manifestar, gritar também. Outro Sim. fato curioso, a questão de ficar sem comer. É considerado também, porque muitas mulheres relatam que tem de fazer jejum, porque possivelmente pode ir para uma cesárea, mas isso é bom deixar claro, é errado, é um tipo errado. de violência também. Sim. Essa mulher ela tem que se alimentar durante o trabalho de parto. O trabalho de parto é uma maratona. É um trabalho, né? Então o nome já diz, assim, não dá pra ficar sem 20 comer. horas de trabalho de parto, 12 horas de trabalho de parto, e aí deixar essa mulher em jejum, como é que vai ficar a vitalidade do bebê também? A gente tem que pensar no bebê. Né? Muitas vezes altera o batimento cardíaco do bebê, porque até porque a mãe sem jejum. está sem comer. O exame também, o toque, muitas mulheres relatam que acaba fazendo quase que de hora em hora, às vezes um médico troca de plantão, mas de acordo com a OMS, a cada 4 horas que é o correto fazer o exame. Isso mesmo. Ao longo ali do trabalho de parto, existe uma ferramenta que a gente utiliza, né? Um pouco mais nos hospitais, mas é o partograma, que a gente vai avaliando a progressão do trabalho de parto. E esse partograma ele deve ser aberto com 6 centímetros de dilatação e com toques a cada 4 horas. Para a gente ver se está progredindo a descida do bebê na pelve, se está tendo a dilatação, como que está as contrações, se a bolsa rompeu. Tudo isso é colocado nessa ferramenta para a gente ver a progressão do trabalho de parto. Então não precisa, né, os estudos mostram que não precisa examinar de 1 hora, e sim de 4 em 4 para a gente ver a progressão. Na verdade, eu vou examinar toda hora é até mais um motivo para essa mulher achar que ela não é capaz, né? Sim, porque causando ansiedade para essa mulher. Ela, não consegui, não evoluir, mas tem tempo, né? Ainda não existe mulher que não tem dilatação. Existe gente que não sabe esperar, né? Então, mais saber esperar e quanto menos toque, menos bate essa ansiedade de ver se aumentou 1 centímetro ou não, né? E não é só a dilatação, né? Também ainda tem só isso que a gente avalia. Sim. E falando em parto, muitas pessoas optam por ter parto em casa também, assim, precisa ter toda uma estrutura, como que funciona a equipe, tem uma quantidade mínima de pessoas, 2 enfermeiras, médico, doula, como que funciona isso? O parto domiciliar ele deve ser realizado, né, com uma equipe muito bem organizada, planejada. A gente tem enfermeiras aqui no Vale que acompanham o parto domiciliar, sempre em 2, né? Uma enfermeira obstetra para a mãe, uma enfermeira obstetra para o bebê. Tem todo o equipamento para reanimação, né, ali nos primeiros cuidados com o bebê, primeiros cuidados com uma hemorragia pós-parto, né, que é o principal medo das mulheres de ter o parto em casa. Mas a equipe, né, que vai acompanhar essa gestante, ela é muito bem capacitada para garantir ali qualquer intercorrência e tem que estar perto do hospital, ali cerca de meia hora, para possível transferência numa emergência. Essas equipes até estudam antes, né, com a gestante, os planos de transferência. Sim. Então, só para deixar claro que o parto domiciliar planejado, ele é realmente planejado. Então, plano A, se for ficar em casa. Plano B, se tiver que ir para o hospital, qual hospital? Se a mãe tiver que ir para o hospital, mas o bebê não. Então, tudo é pensado antes e discutido. E é tão seguro muito quanto seguro. um parto hospitalar. Sim. É isso que eu ia perguntar, por estar distante, não tão seguro riscos quanto. a bactérias e tal, não. Até, na verdade, é benéfico, né, para aquele bebê. A ideia do ambiente estéreo se criou muito por conta da cesárea, né? Sim. Mas não é, assim, quanto mais ele tiver contato com a microbiota, por isso que pede para o homem, né, até o marido, quando nasce o bebê, tirar a camiseta e ficar pele a pele com o bebê. Aquelas bactérias todas vão colonizar a pele do bebê e vai ser muito benéfico para ele, né? Então, joia.
A gente vai fazer uma pausa rapidinha e no próximo bloco a gente volta e continua o nosso papo aqui sobre parto humanizado. O Diálogos da Cidade volta já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e eu fiz uma visita até a ala de maternidade do Hospital Municipal aqui de São José. Então vamos conferir? Bom, gente, agora eu estou aqui no bloco materno do Hospital Municipal de São José com a Cíntia Alana, que é enfermeira obstétrica. Cíntia, conta um pouquinho pra gente a estrutura oferecida voltada para o parto humanizado aqui no hospital. Hoje a gente tem 5 PPPs, né, aqui no centro de parto, sendo um deles com banheira, né, que a gente oferece esse parto diferente para paciente. Nós temos 2 salas de centro obstétrico para realização de cesáreas. Explica pra gente na prática o que é esse PPP, né? Pré-parto, parto, puerpério, como que funciona na prática aqui? A paciente entra via pronto-socorro obstétrico, é internada no pré-parto, permanece lá por mais ou menos de 6 a 7 centímetros e aí é encaminhada para o PPP, onde ela vai continuar esse trabalho de parto, ter o bebê e ficar um pouquinho puerpério para a gente acompanhar se vai ter alguma hemorragia, alguma intercorrência, realizar o contato pele a pele. Nós somos o Hospital Amigo da Criança, então a gente faz a Golden Hour pela importância que tem, né? Ou vem pro centro obstétrico para a realização de cesárea, que a gente tem as 2 salas. E Cíntia, a gente sabe que o Brasil é um dos países campeões na realização de cesáreas. Como que é feito aqui? Vocês orientam as mães? Claro que tem casos muito específicos que precisam ir para cesárea, mas vocês costumam orientar as mães ou é feito um trabalho antes, desde o pré-natal, para incentivar o parto natural? A gente, quando admite a paciente dentro do pré-parto, a gente tenta entender qual a expectativa dela desse parto, né? Tentar acolher ela dentro dessa atmosfera, né? Então a gente vai trabalhar com terapias não farmacológicas, então banho, bola, massagem, posições para esse parto ser um pouco mais tranquilo. Quando ela vem encaminhada para o PPP, ela tem o direito à analgesia de parto, que a gente faz aqui dentro do Hospital Municipal. Então aí ela faz uma analgesia onde ela não fica limitada, ela consegue deambular, consegue ficar na posição que ela se sente mais confortável para este momento do parto e a gente procura humanizar o máximo possível. Isso é tratado no pré-natal, mas efetivamente acontece mesmo no momento do parto, quando ela já está com a dor, que ela entende todo aquele processo. E aqui vocês realizam também um trabalho de cromoterapia? Como que é isso? Sim. A gente fala que o ambiente do parto tem que ser o ambiente mais tranquilo possível, né? Então a gente tenta deixar um ambiente com uma luz mais baixa, uma luz mais colorida, para que isso vá acalmando essa paciente e ela possa se tranquilizar no momento do trabalho de parto. E o Hospital Municipal, ele é portas abertas, né? É importante reforçar isso portas também. Abertas. A gente está aqui para receber todos os pacientes, acolhê-las da melhor forma possível, né? Existe um fluxo muito grande, né, de partos normais, partos cesáreos, mas a gente tem critérios e cada vez mais a gente está conquistando essa humanização tão desejada por esses pacientes. Bacana, então vamos lá conhecer a área de PPP? Vamos. Aí aqui a gente tem a banheira, né, o foco de luz, a cama obstétrica, o berço aquecido e tem todos os equipamentos que se a gente precisar de qualquer coisa para assistência tanto da RN quanto da mãe. Ah, sim. A banheira, ela estava falando que também, depois que enche, ela tem as cores também. Isso, a gente vai colocando para fazer a cromoterapia. A gente deixa a luz do quarto apagada e deixa somente a luz da banheira. E aqui a temperatura qual que é quando o bebê tá Aqui, na verdade, a gente segue o protocolo da Golden Hour. Então, nem nasceu bem, a gente vai manter esse bebê contato pele a pele para manter a temperatura dele junto com a mãe, para ela poder passar a flora bacteriana dela. Aí a gente deixa por 1 hora. Uma hora o bebê com a mãe, com a mãe, contato. A gente já coloca para amamentar, pelos riscos de hipoglicemia. Então a gente faz esse processo que é o Hospital Amigo da Criança.
Se o bebezinho não nasceu muito bem, a gente vem para o berço aquecido, a pediatra dá os primeiros atendimentos para esse bebê. Se ficar tudo bem, ele retorna para o colo da mãe. No caso da a mãe que opte por uma doula, aí ela entra como acompanhante, mas Ela é entra possível como ficar acompanhante, aqui. É. Tá. Ela não entra com a doula mais o acompanhante, infelizmente. Muito bacana, né, meninas, a estrutura, reforçar que o Hospital Municipal é SUS, é portas abertas. Queria voltar, a gente fala um pouquinho sobre a cromoterapia, aquele serviço. É importante, realmente faz diferença na hora do parto? Na verdade, faz toda a diferença a ambientação, né? Então, não só as cores, mas tudo que está envolvido naquele cenário. A gente fala que os animais da natureza, eles não vão parir no meio da luz, né? Então, quanto mais escurinho, é melhor. Que nem um gatinho vai lá pro cantinho, vai parir no escurinho, na escondida. E é isso, assim. Então, um ambiente mais escuro, uma luz mais quente. Quanto mais possível, o silêncio é muito importante. Toda essa ambientação ajuda, e se tiver a cromoterapia para ajudar, melhor ainda. O uso de óleos essenciais também, que podem ajudar muito, né? Acalma e acaba ajudando até às vezes a acelerar o trabalho de parto. Banheira também, como a gente viu lá no Hospital Municipal, tem uma sala com banheira, também é uma ferramenta aliada nesse momento para um parto mais humanizado, mais natural. O alívio da dor é muito bom, né, na água quente. Se não tiver banheira, o chuveiro também vai ser muito útil. É legal lembrar, né, da questão do parto começar de madrugada, né? Isso é muito legal. Verdade. Tem o pico da melatonina, então tem todo o envolvimento de hormônio. Sim. O aumento da melatonina de noite, de madrugada, e aí aumenta a ocitocina, e aí desencadeando o trabalho de parto. Como todo mamífero, né? Sim, verdade. Bacana, meninas. Longe da gente ser contra a cesárea, vilanizando, não é isso. Mas fato é que o Brasil é um dos países, é o segundo país, está atrás apenas da República Dominicana, que mais realiza cesáreas no mundo. Sim, é uma questão cultural, né? Claro que tem casos que ela realmente é necessária, mas muitos casos poderiam ser evitados. A mulher, ela é induzida à cesárea por uma questão cultural mesmo. Sim, na verdade a cesárea ela é uma cirurgia de alto risco, a gente sempre tem que pontuar isso, né? É uma cirurgia que você corta 7 camadas de pele, você tem muita perda de sangue, comparado com um parto normal, que também tem perda de sangue, lógico, né? Quando nasce o bebê, a cesárea aumenta isso muito mais, um número muito maior, e sem contar as coisas que não estão sob nosso controle, né? Então, quando a gente envolve uma cirurgia, a gente tem os riscos aí de uma cirurgia, né? Do bebê, da mãe, de hemorragias, tudo que tá, né, Fê? Tudo envolvido. E a questão do valor que o médico recebe no convênio, né? É muito baixo para acompanhar um parto normal, por exemplo, que demanda horas ali, né, dessa assistência. E na cesárea não, 40 minutos. Né? Então tem toda essa questão a ser avaliada também. E fora dos riscos de uma cirurgia, a cesárea, o pós-operatório a médio e longo prazo também acaba sendo pior para a mulher. Sim, ela tem uma cicatriz ali para cuidar, ela não pode levantar, tem a questão de restrição de movimentos nos primeiros dias. E aí, com isso, acaba atrapalhando algumas questões, até a amamentação, né? Sim. Porque com parto normal, o lostro, o leite descem mais rápido, fácil. né? Sim, passar pelo trabalho de parto é muito bom, muitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, principalmente na amamentação. Sim. Incluindo na hora de nascer, né? É comprovado que os bebês que nascem por parto normal, eles já nascem com uma imunidade. Isso. Correto? Passar pelo canal vaginal ali garante esse contato com a flora bacteriana da mãe, né? Que vai favorecer a própria flora intestinal do bebê. Aí são crianças com menos problemas de pele, as dermatites atópicas, né? Tem um estudo que mostra, né? Está sendo estudado ainda, que o aumento das dermatite atópica em relação à cesárea agendada, cesáreas eletivas. Aumentou muito o índice. E quando a gente fala em cesariana, na rede privada acaba vencendo o SUS. A gente falou dessa questão cultural também, vocês estavam falando, antes da gente entrar no ar, que os convênios, eles são obrigados, não, uma informação importante, eles são obrigados a informar para as pacientes o histórico de cada médico, é isso mesmo? Se ele tem um histórico mais de fazer parto normal, de fazer cesárea, é isso mesmo? Como que a paciente, ela pode ter acesso a essa informação, solicitar essa informação? Ela entra em contato com o convênio, né, solicitando a taxa, né, de parto ali de cada profissional. Então, o convênio ele tem um tempo ali, um prazo estimado, para mandar para essa paciente, para ela escolher, né? E aí, dentro dos convênios, a taxa de cesárea é muito alta.
90%, 100%. Então, ela consegue até com isso garantir um reembolso, né, onde ela vai procurar um médico que seja, né, da humanização, que vai acompanhar a parto normal, garantindo, né, mostrando essa taxa de alta de cesárea, para que ela consiga o reembolso do parto que ela pagou para o médico vaginalista, no caso. Então, ela consegue garantir aí essa assistência que vai mais voltada para o parto normal. Quer complementar? Não, é isso mesmo. E é importante sempre dizer que os convênios eles vão resistir, porque na verdade não é muito comum, né? Pedir a taxa de cesárea, às vezes você liga, sabem, né? poucas pessoas sabem. Então essa informação, na verdade, de pedir a taxa de cesárea é preconizada pela ANS, né? Então, se ele não fornecer, ele vai sofrer sanções da ANS. É sempre legal ressaltar isso também quando for pedir, se tiver alguma dificuldade, né? Então, é uma informação a mais, é direito da paciente receber isso e eles têm 5 dias úteis para retornar, né? Então, tem advogadas também que ajudam nisso. E antes da gente encerrar esse bloco, para a gente ir para o último, para provar, né, não estamos vilanizando a cesárea, em casos mais graves que ofereça risco para a mãe e para o bebê também. Aí, nesse caso, o médico, ele tem o poder de decisão, no caso, se a mãe quer um parto normal, por exemplo, o médico, ele pode indicar, não, vamos fazer cesárea, porque neste caso está oferecendo risco à mãe ou ao bebê. Sim, a palavra final, neste caso, é do especialista que está ali na sala. Sim, mas também muito bem alinhado com a família, né, informando ali, a decisão deve ser em conjunta, tanto não só do médico, mas com a equipe dele ali, né, a enfermeira, a doula, para decidir da melhor forma, né? Claro que colocando em risco o bem-estar da mãe e do bebê, sempre é o bem-estar primeiramente, né? Independente da via de parto. Eu sempre falo também que a gestante não precisa responder na hora para o médico. Às vezes o médico faz aquela, tem que ser agora, né, e tal. E às vezes você tá vendo que tá no cenário tudo bem, dá para esperar um tempinho. A família pode conversar, a gestante com a acompanhante dela toma a decisão que for cabível para ela, leva para discussão para o médico também, né. Às vezes a gente na ansiedade de achar que as coisas estão iminentes, perigosas, né, tá tudo bem, dá para conversar antes, né, de tomar a decisão também, né. Isso é importante. Tá, joia? A gente vai fazer mais uma pausa, então, a nossa última de hoje, e a gente já volta com o Diálogos da Cidade. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade para a gente continuar o nosso bate-papo. Meninas, queria começar falando sobre algumas manobras, exercícios que de fato têm comprovação que facilitam na hora de um parto natural, se uma mulher quer um parto normal, como o Pilates, tem o Epinô também, que é um outro equipamento, realmente são eficazes? Da área da fisioterapia pélvica, tem um monte de recursos que elas podem utilizar para, na verdade, trabalhar aquele assoalho pélvico e evitar risco de laceração no futuro. Porque, na verdade, toda aquela região ela está sofrendo modificações com o parto, né? Então, pode fazer exercício, pode fazer caminhada, a fisioterapia pélvica a partir de 14 semanas, dependendo da liberação do médico. Sim, que são todas as formas que você trabalha esse assoalho pélvico para facilitar o canal de parto. E se tiver convênio também, né, é disponibilizado pelo convênio. Então, realmente são eficazes. São. É importante. Muito bom. Falando em parto também, muitas mulheres talvez não saibam, mas elas têm direito de fazer um plano de parto e entregar na hora para a equipe médica. No caso do SUS, como que é feito isso? É o mesmo caminho do particular? Você deixa prontinho e entrega no dia? Isso. Nas UBSs, onde são realizados os pré-natais, o profissional que vai realizar o pré-natal, tanto a enfermeira obstetra quanto o médico, ele entrega esse plano de parto e ele deve ser construído junto ali, entre médico e a família, né? Mãe, o parceiro, né? A parceira, para construir essa ferramenta que garante, né, com que essa assistência seja respeitosa, que os seus direitos sejam validados, né? As expectativas com o parto,
reduzindo a chance de ter uma violência obstétrica, né, por exemplo. Eu falo que é muito mais também um pacto entre o acompanhante e a gestante, assim, para acompanhante saber o que vai acontecer e no momento do parto ele poder falar por ela, porque no momento de uma cascata hormonal a mulher não consegue falar, pensar, raciocinar, ela está focada em outra coisa, né? E que bom que esteja focada em outra coisa. E o acompanhante saber, estudar esse plano de parto com ela antes, ele garante a segurança para ela também, né? Bacana. E esse plano de parto, na prática, a mulher colocar ponto a ponto, minuciosamente, o que ela quer e tal, o que ela não quer também. O que não quer, assim, no dia, como que funciona? É uma lista mesmo, ela explicando, assim. Tem vários formatos. Tem formato que é escrito mesmo, mas o mais fácil de ler no momento é o de ticar, né? Que é uma lista que você marca as opções. Mas que nem a Fernanda estava falando antes aqui com a gente pode até escrever manuscrito, né, Fê? E na verdade aceitar sim, é importante reforçar isso. Sim, e ele também é um documento para a criança, sempre importante reforçar isso. Ele não é só um documento para a gestante, mas ele também garante os direitos da criança nesse primeiro momento de vida, do que essa criança pode sofrer ou não de violência obstétrica neonatal, né? Para prevenir também, né? Então, tipos de violência que podem ocorrer com ela. Bacana. A gente falou lá atrás sobre essa questão cultural que a gente tem aqui no país, da cesárea. Como a gente tentar mudar esse caminho e ir um pouquinho na contramão? Precisam-se mais do que políticas públicas? Claro, informação, a partir do momento que a mulher ela tem mais conscientização, mais informação também, vai evitar que ela sofra até violência. Então, a informação é a principal ferramenta para isso. Mas o que deve ser feito para que a gente vá na contramão desse caminho de tantas cesarianas desnecessárias? Eu acho que o caminho da informação é mesmo o primeiro, assim, de todos. Eu acho, da minha visão também, que tem a questão de pensar um pouco do como a nossa assistência, tanto o SUS quanto o particular, está sendo oferecida, né? O particular oferece um valor de plano para reembolso, para pagar o médico muito baixo. E isso, às vezes, faz ele... Desencoraja, né? Esperar um trabalho de parto normal. E na questão do SUS, a estrutura, né? Que a gente tem aqui na região, a vila, mas deveria ter mais hospitais do SUS para acolher essas mulheres, né? Para a gente não precisar ficar correndo tudo para o mesmo lugar. Casas de parto. Casas de parto. Né? Quem sabe futuramente em São José tenha, né? São Paulo já mulher tem, escolher onde ela quer parir. Sim. Isso é muito legal. Países, inclusive, que são referências. Sim, né, Holanda, né, por exemplo, parto vaginal, né, altíssimo, com enfermeiras obstetras. Né? Médico entra em último caso ali, se tiver alguma intercorrência ou possível cesariana. E também a questão de reduzir a cesárea, né? Grupo de apoio, né? Sim. Tem as rodas de gestante que nós participamos todo meio do mês, todo terceiro sábado do mês, Santos Dumont, que é a roda da doutora Cádia, que é uma médica da humanização. E a Letícia também participa de uma, né? Da roda Bebê do Bem. Bebê do Bem está aqui em São José dos Campos há 15 anos. A Flávia, que é a mentora lá, trouxe a roda Bebê do Bem para São José dos Campos para discutir com mães, né? E há 15 anos a gente atua no Vicentina Aranha. Então, tem 2 sábados por mês que a gente oferece a roda gratuita também, de manhã. Uma roda cheia de trocas, também serve para as tentantes. Quem quer tentar engravidar, é legal até buscar informação antes, né, Fê? E levar o acompanhante. Leva o acompanhante. Para que ele seja muito bem informado. Esteja no processo, né, desde o início. Escolher, seria o né, ideal. para ter escolhas, a gente tem que ter informação. Todas as rodas são gratuitas, né? É importante reforçar isso. E acho que, como a gente falou, para as tentantes, para as não tentantes, é legal. Vai, leva uma amiga. Informação nunca é demais. Não é mesmo? É importante a gente ter consciência disso. Quando a gente fala de violência também, meninas, é importante que tenha toda uma rede de apoio, políticas públicas que trabalhem com essa mãe nesse pós. Não é mesmo? Porque depois do parto ainda tem puerpério. Se foi uma situação traumática ainda pior, né? A mulher ela precisa ter esse respaldo. É muito importante que se pense nisso também. Sim, na verdade a gente pensa muito sobre o parto também, mas esquece do puerpério, né? Amamentação, puerpério. Então, o legal sempre é planejar, conversar, estudar como que vai ser esse puerpério para que ele seja mais leve. Tem rodas também de puerpério, às vezes as mães trocam mensagem no próprio WhatsApp, né, Fê, para conversar existem grupos no WhatsApp. De acolhimento. Uma vai trocando ali. E ter uma rede de apoio, né, que vai te ajudar ali com os cuidados ali da casa, né, com os cuidados do bebê, fazendo com que esse puerpério seja mais leve.
E falando nos casos de violência, Sim. qual que é o caminho para a mulher denunciar? Primeiro, se você passou por esse processo e não se deu conta no momento, você tem até 5 anos, se eu não me engano, para que essa mulher procure, né, essa instituição e reveja o prontuário, o direito da mulher, rever o prontuário ali do dia do parto dela, realizar a denúncia, né, na ouvidoria do hospital, possivelmente depois para o Ministério da Saúde, e aí existe um número, um disque denúncia, né, que é 180, onde ela pode relatar ali a assistência, a violência sofrida. E tem também a advogada, né? Tem advogadas Isso. que trabalham com isso. A doutora Edilane é uma advogada que trabalha muito com essa questão da violência obstétrica, mas tem Maravilhosa. outras também, né? Acho que é sempre legal olhar, né? Tem no Instagram, assim, para quem quiser informação. Então é só procurar lá, né? E consegue também já saber até quais são os tipos de violência que existem. Às vezes ali ela pontua, fica até mais fácil de perceber, né? Sim. E quando a gente fala também de questão de violência, claro, é muito difícil falar, muitas mulheres têm dificuldade de falar nisso, mas é importante que aquelas que consigam, depois de um tempo, elas falem, porque também só assim que, Sim. no caso, denuncia, às vezes é o mesmo médico que está tendo esses vários casos, é importante a informação nesse sentido também se propagar. Sim, e não ter medo, né, de propagar essa informação e de falar sobre isso. Até porque é um processo terapêutico. Falar sobre a violência obstétrica, seja com quem viveu junto aquele momento, ou seja com uma profissional, que tem psicólogos especialistas nisso também, é muito importante para a gestante, mas principalmente para não deixar percorrer esse caminho, né, de violências, né. Então, a partir do momento que ela denuncia, ela está ajudando uma outra mãe, né, isso é muito importante. E para ela que não passar isso de novo, né? Sim, Os isso próximos mesmo. filhos. Isso mesmo. Não. Bom, a gente está chegando já nos momentos finais, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem. A gente falou muito aqui sobre o parto humanizado. É importante que eu acho que, acima de tudo, essa mulher, essa mãe, ela também não se cobre na questão do parto. Já tem muitas coisas para a mulher se cobrar, a sociedade se cobra muito. Então, não tentar não se cobrar, de repente não conseguiu o parto normal mesmo, muitas vezes, teve de ir para uma cesárea, enfim, não se cobre. Que mensagem que vocês deixariam para as mulheres que estão nos assistindo? Acho isso bem legal. E principalmente eu acho que a mensagem é rede de apoio. Para mim, a mensagem sempre foi transmitir que nós mulheres, a gente tem que se conectar com mulheres. A gente foi levada a pensar na sociedade que mulheres, elas meio que se desconectam, né? E o momento do puerpério, o momento da amamentação, o momento do parto, todos esses momentos da mulher, é o momento dela realmente se conectar com mulheres, né? E aceitar a rede de apoio, né? E viver esse momento no máximo que puder, do jeito mais leve possível. A rede de apoio ajuda bastante nisso. Então, minha mensagem é rede de apoio. Ter uma doula, né? Sim. Ter uma doula é fundamental. Ela vai te ajudar também a escolher profissionais, né, da humanização, principalmente, que vão levar numa assistência respeitosa, acolhedora. E os grupos, né, de apoio são fundamentais. Então, não ter rede de apoio, não se cobrar, e que o corpo humano é incrível, ele faz o resto. Faz natural. Exato. Tá certo, meninas, muito obrigada mais uma vez pela presença Obrigada aqui a hoje. você. Tenho certeza que ajudou muita gente, é um bate-papo muito rico, muito importante a gente falar desse assunto. Que bom. Obrigada mais uma viu? vez. Bom, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e os demais programas aqui da casa pelo youtube.com/câmarasjc. E nos siga também no Instagram, @Diálogos da Cidade na TV. A gente se vê novamente na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.